Olá! Observando esse belo cenário, eu quero convidá-los para refletir comigo a história de João e Maria. Todos nós sabemos que João e Maria eram órfãos de mãe e seu pai trabalhava como viajante. Ele casou-se novamente para ter alguém que cuidasse de suas coisas, da casa e de seus filhos. Mas infelizmente ele não soube fazer uma boa escolha. Sua esposa, assim que se viu sozinha com as crianças, tratou de se livrar delas. Eles foram convidados a ir fazer um passeio na floresta. Mas Joãozinho estava habituado desde criança a caminhar por ali. E no final da tarde chegaram em casa, questionando por que ela os abandonou. Ela disse que não havia abandonado, que simplesmente ela foi recolher algumas lenhas e eles se perderam pelo caminho. O esposo então ficou meio assustado, porque também estava achando impossível dela ter abandonado os filhos dele no meio da mata. Mas ela planejava outro plano. Na semana seguinte, o esposo ia ter que viajar novamente. Ela então planejou de agora ir para um outro caminho, um outro local e abandoná-los por lá. Eles levaram pedras. Joãozinho, já desconfiado, levou bastante pedras brancas, essas pedras que nós usamos no jardim, e foi jogando pelo caminho, não pertinho uma da outra, porque senão ela iria perceber. Ele então deu o picozinho que ela havia feito de alimento para ele, deu para a irmã carregar, e o dele ele encheu de pedras e foi marcando o caminho com aquelas pedras. Quando chegou determinado ponto, as pedras acabou e a mulher já os tinha abandonado. Eles voltaram novamente. E eles então disseram, não questionaram ela. Ela no dia seguinte, ela pegou de surpresa e os levou para um outro lugar ainda. Só que dessa vez ele não tinha mais pedra, ele achava que ela tinha desistido e que o pai estivesse em casa, então contaria para ele o que ela estava planejando fazer. Mas o pai não estava em casa e ela os pegou desprevenido, então ele foi jogando miolo de pão, pedacinhos de pão pelo caminho. Mas a surpresa deles é que os passarinhos haviam comido e eles ficaram presos no meio da mata. E nós não vamos contar agora a história não vamos entrar em detalhe na história da bruxa que os caçou, prendeu e queria engordá-los. Nada disso. Nós vamos começar a refletir aí, nesse ponto. Muitas vezes nós estamos tão cegos, tão egoisticamente cegos, que só olhamos para nós mesmos. Nós só enxergamos a nós mesmos. É o caso que aconteceu com o pai daquelas crianças. Ele só enxergava a ele. A esposa cuidava bem da sua roupa, da sua casa, e ele achava que cuidava bem de seus filhos. Ele então se sentia feliz com ela e não questionava as crianças, como as crianças estavam sendo tratadas. Infelizmente, nós somos assim, esquecemos do outro e só pensamos em nós. As crianças, por sua vez, crianças muito inocentes, fizeram então o que podiam para voltar para casa. Mas talvez não seriam felizes continuando naquela casa. Seu pai tinha que sentir a sua falta. Não é assim que a história continua, nós sabemos, mas isso foi uma fantasia que aumentaram para que desse mais ênfase na história, dramas e tudo mais. Mas nós sabemos também que houve
uma pessoa enviada para nos ajudar, nos fazer encontrar o caminho. Essa criatura foi Moisés. Moisés foi enviado, foi criado, educado para livrar o povo que estava perdido. Depois dele veio Jesus Cristo. E Jesus Cristo ainda convidou mais 12 para seguirem caminhos diferentes, em busca dos seus filhos, dos seus irmãos que estavam perdidos. O maior deles, e que eu sou fã número 1, Paulo, ele saiu e foi enviado aos gentios, as pessoas mais céticas, mais cruéis, vamos dizer assim. As que não acreditavam e ainda eram orgulhosas, eram egoístas e não admitia que outros soubessem mais do que eles e não admitia que estavam encontrando o caminho da sabedoria. Porque todo aquele que é egoísta, ele não permite que o outro saiba mais do que ele. Ele então não queria permitir que havia um ser superior a eles, a nós, a mim, a você. Nós temos que enxergar no outro a sabedoria, em cada palavra, em cada gesto. Porque é nisso que nós vamos enxergar a nós mesmos. E é por esse caminho que nós vamos encontrar a Deus. É neste caminho que nós vamos estar de volta para o nosso lar. Nosso Pai está à nossa busca, está nos chamando, mas nós estamos com os ouvidos tapados. Nós temos os olhos vendados ainda. Nós temos que pedir a esse irmão que rasgue o prepúcio do nosso coração, para que nós possamos enxergar além da matéria, para que nós possamos ver que o outro é o caminho que nos leva a Deus. O amor que nós podemos sentir pelo outro é o amor que estamos sentindo por nós mesmos. Porque o Cristo mesmo disse, eu e o Pai somos como um. Então eu e você somos como um em Deus. Amém?